A morte de um adolescente de 14 anos durante uma excursão da escola ao Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. O menino se afogou numa cachoeira. A Assembleia Legislativa adia para a semana que vem a segunda votação do projeto de lei que proíbe a exigência de passaporte de vacina contra a Covid no estado. Em Cuiabá, a prefeitura muda o decreto da semana passada e o passaporte da vacina não será mais exigido em unidades de saúde e órgãos públicos. E a vitória do Cuiabá sobre o Fortaleza deixa o time mais perto da permanência na Série A do Brasileirão. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Ficou para a semana que vem a segunda votação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa que proíbe a exigência de passaporte da vacinação aqui no estado. O projeto polêmico foi debatido hoje. Parecia torcida organizada. Um grupo de manifestantes contrários ao passaporte da vacina ocupou uma parte da galeria da Assembleia. Eles apoiavam o projeto de autoria da deputada Janaína Riva, que pretende proibir a exigência de comprovante de vacinação para entrar no comércio e em igrejas. Estou vacinado, defendo a vacinação, minha família está vacinada, mas o que está em jogo aqui é a liberdade, um direito constitucional garantido, o direito de ir e vir, o direito de ser livre, de escolher, de optar. Para o deputado Lúdio Cabral, a Assembleia nem deveria entrar nesse debate, já que uma decisão do STF do ano passado deu a estados e municípios o poder de tomarem medidas mais restritivas de combate à pandemia. Portanto, mesmo se a lei for aprovada, municípios podem adotar o passaporte. Não é um tema que cabe à Assembleia Legislativa, é um tema que cabe às autoridades sanitárias de Mato Grosso, ao governador do estado, aos prefeitos, para, dependendo da evolução da epidemia, você usar esta ou aquela ferramenta de natureza sanitária. A pressão era muito forte para que a votação fosse realizada e encerrada já nesta terça-feira, porque quarta-feira é feriado e a Assembleia só terá nova sessão na semana que vem. Mas aí o projeto teve pedido de vista e não foi só de um deputado não. 6 deputados pediram para analisar o projeto por mais uma semana, entre eles Eduardo Botelho. O primeiro secretário da Casa quer incluir um meio termo nessa decisão do passaporte da vacina. Ainda defendo que os eventos grandes, festas, boatos, têm que ter, sim, essa exigência. Então, por isso eu pedi vista para fazer uma análise maior em cima dele e, possivelmente, propor um substitutivo integral em cima dele. Em Cuiabá, está valendo desde o dia 1º a exigência da comprovação da vacinação contra a Covid para entrar em locais como casas de shows, cinemas, estádios. Em um decreto publicado hoje, foi cancelada a exigência do passaporte da vacina em hospitais, outras unidades de saúde e também em órgãos públicos. O Carlos tem um bar em Cuiabá que funciona à noite e hoje está trabalhando com 80% da capacidade. E desde que soube do decreto, passou a exigir dos clientes o comprovante de vacinação. As pessoas ficam um pouco indignadas, né? Mas a gente sabe entender a situação, porque se a gente não fizer isso agora, a gente pode ter problemas maiores para o futuro, né? Pelas ruas da capital, a medida ainda é pouco conhecida e alguns moradores dizem que nunca foram questionados sobre o comprovante de vacinação. Nunca me cobraram saber. A senhora foi a algum lugar que pediu o comprovante? Ainda não. Desde quando começou a epidemia em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, eu não vi nenhum estabelecimento pedir para a gente entrar, entendeu? Pelo decreto, o chamado passaporte da vacina também é obrigatório em eventos esportivos realizados em estádios ou ginásios, em atividades culturais como cinemas, teatros e museus, além de shows e apresentações culturais em geral. Quem não tiver o comprovante de vacinação pode apresentar um teste PCR negativo feito nas últimas 48 horas. Pelo decreto publicado na semana passada, o passaporte da vacina também seria obrigatório para a entrada em hospitais e órgãos públicos. Mas atendendo a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, a Prefeitura revogou a exigência do comprovante nesses estabelecimentos. O artigo 2º também impediu o acesso das pessoas à saúde
isso feria direto o artigo 6º e 196 da Constituição Federal, bem como a Lei Geral do SUS. Para a infectologista, a obrigatoriedade do comprovante de vacinação em locais com maior movimentação de pessoas é importante para conter um novo avanço do vírus. É muito importante que a gente tenha restrições para a circulação das pessoas, para a entrada de pessoas em ambientes onde as pessoas vão ficar ou aglomeradas, que já não é o ideal, ou vão ficar juntas num espaço físico compartilhado. Com certeza, estar vacinado sempre é estar muito mais protegido do que não estar vacinado. E agora a atualização dos dados sobre a pandemia, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. De ontem para hoje foram registrados 240 novos casos de Covid aqui no estado. Desde o início da pandemia, Mato Grosso confirmou quase 553.900 casos da doença e 14.006 mortes. 2 óbitos por coronavírus foram registrados nas últimas 24 horas. Do total de contaminados, mais de 538 mil pessoas estão curadas. Agora os dados da vacinação. Até ontem, 71% da população tinham tomado a primeira dose aqui no estado. Mais de 2.032.000 pessoas tinham tomado a segunda dose ou a dose única. Isso corresponde a 56,96% do total da população. 166.602 pessoas tinham tomado a dose de reforço aqui no estado. Em Sinop, a prefeitura fez um novo mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti. De casa em casa, os agentes tentam convencer os moradores a cuidarem dos quintais para evitar um novo surto de dengue. Ser recebido pelo morador no dia a dia e principalmente durante mutirões de combate ao Aedes aegypti é mesmo um desafio enfrentado pelos agentes de endemias de Sinop. Às vezes o morador está em casa, ele se esconde e não quer atender. Muitas vezes não está em casa também, né? Ou recusa-se a atender o agente, né? Faz pouco caso, né? Às vezes distratando até mesmo o próprio agente. Porém, muita gente não só compreende o trabalho, como concorda com esse tipo de ação. É o caso da Rosilene, que já teve dengue 2 vezes e nunca um foco encontrado no quintal dela. Não adianta eu vir aqui eu cuidar o meu quintal e o vizinho aí do lado não cuidar. Isso é um serviço coletivo. Então, gente, vamos abrir o portão, vamos receber o pessoal da saúde que está tratando disso com carinho. Deixa eles fazer o trabalho deles e faça o de vocês. Para se ter ideia da importância de cada um fazer a sua parte, de 1º a 30 de novembro desse ano foram coletadas 530 amostras em 7 bairros diferentes de Sinop. Todas foram encaminhadas para o próprio laboratório do Centro de Endemias e 510 positivaram para o mosquito Aedes aegypti, transmissor não só da zika e chikungunya, mas principalmente da dengue. Outra situação que preocupa é o número de focos confirmados do mosquito em toda a cidade. De acordo com o Centro de Endemias, se nada for feito pela população, o cenário pode piorar no ano que vem. Tivemos uma infestação predial absurda, ultrapassando ali os 200, 300 focos, tá, gente? É uma coisa assim fora do padrão. E essa infestação resultou num cenário de a cada 10 casas, uma tem um criador do Aedes dentro. Sendo assim, há uma preocupação muito grande para início de 2022, onde podemos ter uma epidemia sim de dengue. Para evitar isso é simples, limpar o quintal. A seguir, a morte de um estudante durante uma excursão no circuito de cachoeiras em Chapada dos Guimarães. A família do estudante de 14 anos que morreu ontem afogado numa cachoeira em Chapada dos Guimarães ainda aguarda explicações sobre o que aconteceu no local. O adolescente participava de uma aula de campo com mais 59 alunos de um colégio estadual de Cuiabá. Os profissionais da escola que monitoravam o grupo só teriam percebido a falta do aluno quando faziam a chamada no ônibus para o retorno à capital.
O corpo do estudante Daniel Yarley Arruda de Oliveira, de 14 anos, foi encontrado na Cachoeira da Prainha, a 3 metros de profundidade, por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Foram 5 horas de buscas já no escuro. Os militares chegaram no local às 6h30 da noite, depois que foram acionados para fazer a busca pelo garoto que estava desaparecido. Segundo a diretora da escola, esse é o segundo passeio realizado só este ano para a Chapada dos Guimarães. A diretora informou que pelo menos 60 estudantes participaram da excursão com autorizações dos responsáveis. Dona Jocely, mãe do Daniel, disse que não queria que o filho participasse do passeio, mas ele insistiu muito e pediu como presente de aniversário. O coração da mãe cedeu ao pedido. Dia 1º foi aniversário dele. Ele falou assim: mãe, então me dá o passeio pra mim. Eu falei: Daniel, você pede só coisa difícil. Não, mãe, me dá. Aí eu peguei e assinei o papel e meu marido deu dinheiro para ele. A casa da família do estudante fica perto da escola onde ele estudava, no bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá. 6 profissionais do colégio foram na excursão para monitorar os 60 alunos. Somente no final do dia, no retorno para o ônibus, é que os professores notaram que faltavam 3 estudantes. 2 foram encontrados na trilha. Somente Daniel foi achado horas depois, morto pelos bombeiros. A mãe do estudante, que estava em Cuiabá, sentiu falta do filho, foi à escola buscar informações. Por que ela não falou pra mim a verdade? Ela mentiu. E se ela falasse pra mim: mãe, aconteceu isso. Mas a gente já tá tomando as providências. E falou pra mim que ele tinha sumido, não tinha morrido de ali afogado. A Secretaria Estadual de Educação aguarda agora a investigação da polícia para esclarecer o caso. Nesse momento, as autoridades competentes vão fazer toda essa busca, todo esse relato. O que nós estamos nesse momento é assistindo a família psicologicamente, financeiramente, como eu te disse, de forma enlutada. Meu filho não vai voltar mais. Meu filho só tinha tamanho, mas era uma criança. O corpo de Daniel Yarley Arruda de Oliveira está sendo velado na chácara da família. O enterro está previsto para as 8 da manhã no cemitério do Aracazinho, zona rural de Cuiabá. Desde que foi reaberto para visitação, não existe mais a obrigatoriedade de ter um guia de turismo para fazer o passeio pelo circuito de cachoeiras no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. O circuito tem 6 cachoeiras ao longo de aproximadamente 5 quilômetros atrás da Cachoeira Véu de Noiva. A da Prainha, onde o adolescente morreu, fica no meio do percurso. Ali tem parte rasa e tem parte funda, né? A parte funda existe pedra, né? Então, quem desconhece o local, imagina que ele é todo sem pedra, porque tem uma parte ali que é sem pedra realmente, né? Então, possivelmente tenha acontecido a fatalidade nessa parte com pedra, né? Nesta terça-feira, a visitação foi suspensa. O circuito de cachoeiras, fechado desde o início da pandemia, foi reaberto há 14 dias, permitindo a entrada de até 150 pessoas por dia e um passeio autoguiado, ou seja, sem a presença de um guia de turismo. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que administra o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, informou que a trilha está bem estruturada, sinalizada e com indicações de acesso, e que antes do passeio, os visitantes recebem orientação e assinam um termo de risco aqui na entrada. Após o afogamento do adolescente nesta segunda-feira, guias de turismo se manifestaram sobre a falta de monitoramento especializado ao longo da trilha. Eu estive no primeiro dia, né, no primeiro momento, para me certificar da segurança da trilha, né? Não fizeram nenhuma modificação a não ser uns fios, né, uns plásticos, dando no prosseguimento da trilha, né? Mas não houve nenhuma melhora, não houve nenhum monitor na trilha, não é? No nosso ponto de segurança, deveria ter em cada cachoeira pelo menos um monitor. Inclusive, quando era guiado, já dava problema. Imagina um circuito autoguiado, né? E que eu saiba, não está tendo uma fiscalização ali.
Para ser autoguiado, tinha que ter monitor ambiental, tem que ter a fiscalização ali direta, acompanhando principalmente grupos de escolas ou qualquer visitante dentro do parque. O ICMBio informou que nas unidades de conservação federais, as trilhas podem ser realizadas com ou sem o serviço de um guia, conforme o grau de dificuldade. Mas o Instituto não confirmou o que levou a definir o circuito de cachoeiras no Parque Nacional da Chapada como um passeio autoguiado. Depois do intervalo, alívio para o Cuiabá com a vitória de ontem, em cima do Fortaleza, na Arena Pantanal. O Cuiabá venceu ontem o Fortaleza por 1-0 na Arena Pantanal. O time deixou a zona de rebaixamento e deu um passo muito importante para a permanência na primeira divisão. O Cuiabá enfrenta o Santos lá na Vila Belmiro, quinta-feira, a partir de 8h30 da noite, horário de Mato Grosso. Uma pesquisa feita pela Unemat em parceria com a CDL de Sinop mostrou dados que comprovam o aumento no custo de vida. Na cesta básica, a batata foi um dos itens que ficaram mais caros. A cesta básica, que custava R$ 626,79 em Sinop, subiu ainda mais. Foi para R$ 630,32 no mês de outubro. Se já estava difícil manter o básico em casa, agora então nem se fala. Dificuldade que a dona Maria Madalena sabe bem como é. Eu podia comprar carne, verdura. E hoje o que a senhora compra? O arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, né? E procura o que está em promoção, senão não dá também para comprar. O leite a gente de vez em quando comprava também, agora é muito difícil comprar. O jeito foi até tentar estratégias para não faltar comida na mesa. Faço só almoço, na janta a gente tenta catar, apanhar outra coisa e fazer uma sopa para economizar o arroz e o feijão. Segundo a última pesquisa do Centro de Informações Socioeconômicas da Unemat, em parceria com a CDL de Sinop, em outubro a inflação no município subiu 1,14%. E aí, na hora de ir às compras, a palavra-chave é economizar. Tá difícil, você tem que estar escolhendo, né, as coisas que tá mais em conta, nas promoções, né? Porque se você chegar pegando tudo que vem na frente, chega lá no caixa, você tem que devolver, né? A gente percebe que a gente tem que, às vezes, reduzir um pouco a compra, né, para poder caber no bolso da gente, né? É alto o preço. O hortifruti está entre os setores que mais tiveram aumento de preço no mês de outubro. E para se ter ideia, a batata é o item que mais subiu, cerca de 18%, segundo a pesquisa da Unemat, em parceria com a CDL de Sinop. A gente observou que houve um problema em dois grandes produtores, lá na Bahia e em Goiás, que tiveram uma redução de mais de 30% na produção. Como você não encontra esse alimento à disposição e as pessoas querem continuar comendo aquela batata cozida, a batata frita junto ao lanche, o preço acabou disparando e subiu mais de 16%. Com a inflação mais alta, nem o fim de ano vai ser de comemoração na casa da dona Maria Madalena. Eles têm vontade de comer um queijo, de comer uma maçã, de comer uma uva aqui, nem pensar, não entra aqui em casa. Por exemplo, o Natal agora não vai ter. Em Sorriso, as lojas estenderam o horário de funcionamento para evitar aglomerações durante as compras de Natal. O Natal, data mais importante do ano para o comércio, deverá confirmar a força da sua tradição em 2021. Com o avanço da vacinação e o pleno funcionamento das atividades comerciais em todo o país, a expectativa é que 77% dos consumidores presenteiem neste ano, retornando ao patamar de consumo pré-pandemia. Hoje a economia está em recuperação e aquele poder aquisitivo que estava reprimido voltou. Então estamos hoje, na verdade, até num processo engraçado, porque está faltando mercadoria nas prateleiras para o comerciante poder vender. De acordo com o levantamento realizado pela CDL, a expectativa é de que 123 milhões de pessoas devam ir às compras neste período de Natal, o que será suficiente para injetar na economia cerca de 68 bilhões de reais. Em Sorriso, o comércio já se prepara para contribuir com estes números. Durante todo o mês de dezembro, o horário estendido de atendimento irá facilitar as compras dos consumidores. Primeiros dias, que é do dia 1º ao dia 9, o comércio vai se estender 1 hora a mais do horário normal.
Do dia 10 até o dia 23, o comércio vai se estender mais 1 hora a partir do horário normal. E no dia 24, que é o dia da véspera do Natal, vai se estender até as 18 horas. E os estabelecimentos comerciais preparam novidades e promoções para atrair os clientes. Nesta loja, os itens mais procurados são para presentear familiares e amigos. A gente já vem se preparando para o Natal bem meses antes, então para chegar no Natal a gente tem uma variedade grande de produtos até para atrair o cliente com coisas novas, com novidades, com prazos. Em todos os estabelecimentos, segue obrigatório o uso das máscaras para ir às compras. E o atendimento será feito de forma exclusiva, um atendente para cada cliente, principalmente nos horários estendidos, onde o movimento deverá ser maior. Mais uma vez, os Correios realizam a campanha de arrecadação e doação de brinquedos para as crianças no Natal. E a campanha precisa de mais padrinhos para realizar todos os desejos das crianças. Querido Papai Noel, meu nome é Ana Beatriz, tenho 10 anos e moro com minha mãe, meu pai e meu irmão. Gostaria muito de ganhar uma aquarela de Natal. Há muito tempo quero ganhar esse presente. Querido Papai Noel, este ano gostaria de um Poppet. Por favor, Papai Noel, eu adoro o Natal. Esses são só alguns dos pedidos feitos pelas crianças da Escola Emanuel Benedito de Arruda, em Várzea Grande, que já está toda enfeitada com temas natalinos. Os professores incentivaram os alunos a fazer os pedidos para o Papai Noel dos Correios. Só daqui foram quase 500 cartas. Nós trabalhamos a estrutura de carta, com nossos alunos. Até o 5º ano nós temos aqui. E a educação infantil através de desenhos. A criança representa o que ela quer ganhar. A professora escreve embaixo, pergunta, então trabalha o diálogo, Na agência dos Correios tem até um cantinho do Papai Noel que recebe as cartinhas e lê uma por uma. Querido Papai Noel, meu nome é Jackson e tenho 9 anos. Gostaria de ganhar uma bicicleta para brincar com os meus amigos. Por favor, Papai Noel. Jogo de boliche, carrinho com controle remoto, uma boneca com panelinhas. Enfim, os pedidos são vários. Só nesse ano, os Correios já receberam mais de 9.000 cartinhas com pedidos para o Papai Noel. Só que a taxa de apadrinhamento ainda está baixa. Apenas 10% delas já foram adotadas. Em anos anteriores à pandemia, essa taxa chegava a 75%. Por isso, o foco da campanha nesse momento é conseguir novos padrinhos para essas cartinhas. Existem lugares e crianças que apenas recebem presente através dessa campanha. Então, nós estamos aqui incentivando, pedindo para que você, que possa adotar uma cartinha, vai nas agências dos Correios, acesse o blog, adote uma cartinha. Para ajudar na campanha, o grupo de jovens que o Cauã faz parte adotou 40 cartinhas e foi atrás de padrinhos para elas. Às vezes a pessoa não tem tempo de ir até o Correio pegar a cartinha, então a gente está fazendo esse intermédio de levar a cartinha até a pessoa para ela poder doar, e o clube também vai estar doando uma parte dos brinquedos. Atitude muito importante para os pequenos, que sabem que o Papai Noel precisa de ajuda para presentear tantas crianças. Tem muita gente que não tem condição de comprar no momento, então pode estar pedindo pela carta. É importante porque muita pessoa quer e a mãe não pode dar e nem o pai. E se você quer fazer uma criança mais feliz neste Natal, é só adotar uma cartinha, pessoalmente nos Correios ou pela internet, no endereço que aparece aqui no vídeo. O MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens no Globoplay e também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, pessoal.